Abram suas Bíblias lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. Hoje a gente vai conversar algo importante. E pessoal, nas duas próximas mensagens, vai ser esse domingo e o outro, gostaria muito que vocês viessem, porque elas são muito importantes para a nossa igreja. Isso que a gente vai aprender, vai estudar, a gente vai refletir, vai sair até um pouquinho do jeito que eu costumo pregar, mas é importante para a gente alinhar umas coisas e para que esse segundo semestre, que já começou há algum tempo, seja um semestre abençoado e muito efetivo para tudo que essa igreja projeta aqui para o nosso bairro, para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para a nossa vida. Águas vivas fluirão. Eita! Então eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção e que estejam aqui, porque vai ser muito importante. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Quem achou diz amém. Quem não achou diz amém. Tem um amém aí, eu vi um amém. É meu sogro? Se for meu sogro é piada. É piada, né? Então vamos lá, vamos começar a ler. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Eu peço a ti que o Senhor fale conosco e que nós agora possamos abrir as nossas mentes e captar tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer através da ação do teu Espírito Santo. Abra as nossas mentes, usa a minha vida, Santo Espírito de Deus, que não seja eu falando aqui, mas que seja o teu Santo Espírito usando a minha vida, para que essa palavra seja edificante e poderosa para a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Paulo está falando algo muito interessante. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como uma criança. E ele fala isso numa amplitude espiritual, principalmente. A gente sabe que talvez uma das grandes marcas do nosso tempo, uma das grandes marcas da nossa geração, inclusive das pessoas mais velhas, pessoas que estão lá acima, se eu falar mais velho, aqui tem gente que pode ficar chateado comigo, mas que estão acima de 200 aí, tá? Eu tô quase chegando lá, não posso falar. Eu falei até para Nicole, Tô no 35, amor? Daqui a 5 anos, uma mão cheia, eu chego nos 40, rapaz. Eu tô fazendo meus planos dos 40, chegar vivo até lá. Esse é o plano principal, se Jesus não voltar, gente? Mas, uma das coisas mais claras é a falta de maturidade. Quem concorda? Quem tem percebido que a gente vive numa comunidade, numa sociedade de pessoas que são imaturas? Vocês concordam? Eu não estou nem falando em questão só de idade, não. Volto a dizer, existe muita gente que já deveria ter assumido uma certa maturidade na vida, que já deveria ter assumido, ter tido evolução na vida e continua imatura, como uma criança. Eu já vi muitas pessoas aí, caras quarentões aí, que já podiam estar muito mais evoluído, muito mais à frente na vida, ainda vivendo como um adolescente. Muitas mulheres vivendo como adolescentes, com certas carências emocionais, com certos problemas. E eu não estou falando isso para julgar, até porque o nosso papel como igreja é ajudar a trazer a maturidade, é ajudar a evoluir essas pessoas. Eu não estou julgando, mas eu estou falando para nós, como igreja do Senhor, que a gente deve se atentar a isso e buscar amadurecer, porque a gente tem uma estrada longa para amadurecer. Todos nós podemos amadurecer na nossa fé. A gente nunca vai chegar lá. Tenho uma notícia para vocês. Vocês nunca vão chegar lá a plena maturidade na fé. Enquanto vocês viverem, vocês terão caminho para amadurecer. Amém? Mas isso também não quer dizer que você vai ser eternamente uma criança, ou que você vai ser eternamente um jovem.
Existem fases na vida que a gente precisa assumir, a gente precisa viver como igreja do Senhor, porque isso vai nos dando a oportunidade de servir a Ele de uma maneira mais estratégica, mais posicionada, mais interessante, mais assertiva. O apóstolo Paulo está falando para uma igreja imatura. A igreja de Corinto é notadamente uma das igrejas mais imaturas que a gente vai encontrar aqui na Bíblia. Corinto era uma cidade importante, gente. Eu sempre falo isso. Uma cidade grande. Uma cidade que tinha encontro de mares, rotas comerciais. Era um Rio de Janeiro da região. Tudo se encontrava ali. Por que eu falei um Rio de Janeiro da região? Porque tudo que tem de bom no Rio, talvez belas praias, comércio pujante, influências culturais, tamanho, estofo, capacidade, gente importante, tudo isso tinha em Corinto. Mas tinha muita imaturidade, criminalidade, imoralidade sexual, tinha uma pancada de coisas que existia ali que tornava a igreja complicada. Além disso, a comunidade judaica que existia ali naquela igreja era uma comunidade complicada. Paulo teve muito trabalho para conseguir inserir a palavra de Deus aos judeus. Quantos se lembram lá do nosso curso de História da Igreja, a partir da fase apostólica? Paulo ele tinha estratégia. Ele iniciava a pregação do evangelho com os judeus. Com os judeus de nascimento. Depois com os judeus prosélitos. Quem que eram os judeus prosélitos? Eram aqueles judeus que se converteram ao judaísmo, que não nasceram de berço judaico. Depois aos simpatizantes pelo judaísmo, porque existiam simpatizantes pelo judaísmo. E depois ao mundo pagão. Então, ao longo desse tempo, ele foi se desenvolvendo nisso. E Paulo ficou 18 meses em Corinto. Ficou um bom tempo. Dá 2 anos, dá 1 ano e meio, né? Mais ou menos. 1 ano e meio, certinho. Só perdeu para Éfeso. Éfeso foi a cidade que ele ficou mais tempo no ministério. Então, na segunda viagem de Paulo, uma das cidades foi Corinto, e nessa cidade foi a que ele ficou mais tempo, porque era a principal cidade daquela região. Dentro da estratégia de Paulo, fazia muito sentido ele pregar o evangelho, porque a partir dali ia se disseminar para cidades vizinhas menores. Mas ele encontrou muito problema de maturidade nessa cidade. Isso fez com que ele gastasse mais tempo e escrevesse diversas cartas para que a igreja de Corinto fosse ali edificada da maneira que deveria ser. E quando eu falo diversas cartas, eu também já disse outras vezes, a palavra do Senhor nos mostra aqui, depois eu vou pegar esses textos aí, posso mandar para vocês, mas não vem ao caso agora, que Paulo escreveu pelo menos 4 cartas aos corintianos. Os corintianos sempre foram difíceis, né? Não canso de fazer essa piada também. Corinthians é difícil, né, João? Não paga ninguém, compra jogador caro, é coisa de corintiano essa aí. Se um amigo meu corintiano tivesse aqui, ele ia me dar um blefe na cara, mas tá bom. Eu sou corintiano, povo. Mas aí, gente, continuando. O quê? Vocês estão rindo aí? Não é para rir, não. Mas, gente, é muito importante que a gente comece a perceber umas coisas. A gente vê que a igreja de Corinto era complicada, e a gente já vai ver lá no capítulo 3, verso 5. Vamos voltar um pouquinho, vamos ler o capítulo 3, verso 3, voltar 2 versículozinhos aí. Olha só o que está escrito. Vou voltar para o 2, capítulo 3, verso 2. Tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-los. E ainda não estão, porque ainda são controlados pela natureza humana. Então vamos pegar um ponto de maturidade. Repita comigo. Porque ainda são
controlados pela natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por uma natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Ó, o pastor Paulo chegando no sarrafo aqui nos caras, hein? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Verso 5. Afinal, quem é Apolo? Quem é Paulo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Quem que fez crescer? Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Amém? Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim e ambos serão recompensados pelo seu árduo trabalho. Então a gente consegue perceber o quanto a igreja de Corinto era imatura. Paulo, em sua visita aos coríntios, ele mostrou o evangelho e apresentou o evangelho para eles. Provavelmente essa carta, que é a primeira aos coríntios, seja a segunda carta que Paulo já escreveu a esse povo. Então eles precisavam constantemente de recomendação. Paulo trouxe o evangelho e foi o primeiro, o pioneiro a plantar aquela igreja. Posteriormente, Apolo, um homem eloquente, que falava bem, da cidade de Alexandria, no norte da África. Alexandria era um importantíssimo centro cultural daquela época. Lá existiam muitos filósofos, tinha uma biblioteca imponente, importante. Então as pessoas que saíam de Alexandria, que tinham essa eloquência, eram pessoas extremamente habilidosas no falar. Apolo era muito mais habilidoso do que Paulo no falar. Eu estou trazendo isso para vocês refletirem a respeito de como está a nossa igreja hoje. Não só a Comunidade Fruto, mas todas as igrejas. Porém, o povo entrava em debate. Era comum na cultura grega debater. Hoje, o que nós fazemos? Quase o tempo todo. Debatemos. Quando eu entro lá no YouTube, um dos conteúdos que mais dá view é o debate. As pessoas gostam de ver ideias sendo trocadas. Um alimentando o outro, um confrontando o outro. Isso já existia com muita força no mundo grego. E na cidade de Alexandria, que era uma cidade imponente e importante, que foi uma cidade criada pelo próprio Alexandre o Grande, pensa, um helenista. Alexandre foi ensinado, se eu não me engano, por Aristóteles, filósofo, um homem inteligentíssimo. Fez naquela cidade uma grande biblioteca, a Biblioteca de Alexandria, que tem conhecimentos tão profundos que, pelo fato de ter sido destruída, a gente não tem ideia do quanto isso poderia contribuir para o mundo hoje, de tanto conhecimento que ela tinha. Biblioteca de Alexandria. Aquele homem, Apolo, saiu daquele centro e ele encantava muitos dos coríntios, com o seu jeito de pregar, com a sua palavra eloquente. Mas isso era interessante porque o que encantava os corintianos era a estética. O que encantava os coríntios era a natureza humana. Repita comigo. O que encantava os coríntios era a natureza humana. E será que a gente não caminha por este mesmo trajeto da jornada? Será que a gente não está na mesma estrada dos corintianos? Será que o que a gente tem olhado
na nossa sociedade? Será que as pessoas das quais a gente dá valor, será que a gente não capta a mensagem, mas capta muito mais quem está proferindo a mensagem? Será que isso tem acontecido no nosso tempo? Eu pergunto para vocês. Vocês acham que isso tem acontecido no nosso tempo? É muito mais quem fala do que o que fala? Não é verdade? Quem fala vale muito mais do que o que é falado. Isso mostra que nós somos imaturos às vezes. Porque é importante que a gente conheça a mensagem, para que a gente avalie o mensageiro. Os cristãos, na verdade, os judeus de Bereia, a palavra fala claramente, se eu não me engano, está lá em Atos no capítulo 17. João conhece o Atos melhor que eu. É 17, não é, João? Eu acho que é 17. Os irmãos de Bereia, a Bíblia fala claramente, eles tinham a mente mais aberta. Repete comigo. Eles tinham a mente mais aberta. Uma mente mais aberta é sinal de maturidade do que os judeus em Tessalônica. Posteriormente, Tessalônica, a gente vai ver aqui, se tornou um exemplo de maturidade cristã. E Bereia era uma cidade perto de Tessalônica ali, pequenininha, mas os judeus de Bereia eram mais maduros. Eles eram mais mente aberta. E o que eles faziam enquanto Paulo falava? Eles avaliavam as Escrituras. Ou seja, não era quem falava, era o que estava sendo falado. E logo, prontamente, eles entenderam o que Paulo falou. Conforme eles avaliavam nas Escrituras, o que Paulo falou fazia total sentido. Amém? Então, é muito interessante a gente parar para avaliar essa situação. Nós precisamos nos tornar maduros e avaliar o que está sendo falado. E não nos deixar ser guiados pela natureza humana, pela eloquência, pelo talento, pelas provas sociais. E eu não estou falando mal de Apolo, não, porque Apolo foi grandemente usado pelo Senhor. Apolo era um grande conhecedor da palavra de Deus. Apolo foi escolhido estrategicamente para isso. Paulo não está falando mal de Apolo, não. Paulo não está com ciúme de Apolo, tá, gente? Paulo só está falando. Vocês é que ficam gerando discussões inúteis de quem é melhor. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do Lucas, eu sou do João, eu sou do Silas, Malafaia. Ah, não, mas eu sou do Augustus Nicodemos. Ah, não, mas eu sou do Calvino. Ah, eu sou do Armínio. Ah, eu sou do sei lá do quê. Não, eu gosto é do Dort, eu gosto é disso, eu gosto é daquilo. Não, isso é imaturidade, porque o evangelho é um. Ele é único. Qual que é o evangelho? Jesus Cristo veio para salvar. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Esse é o evangelho. Ah, não, mas é porque tem que ser predestinado. Se não for predestinado, não é da Bíblia. Tá bom. Imaturo. Perdendo tempo com coisa boba, enquanto você devia estar fazendo o quê? Pregando o evangelho. Porque o que Jesus mandou? Prega o evangelho, façam discípulos. Você está fazendo isso ou você está querendo só discutir se é predestinado ou se é pré-cienciado? Imaturidade. Ah, não, mas eu sou amilenista. Não, mas amilenismo é que é o certo. Não, o pré-milenismo, pré-tribulacionista que é o certo. Pelo amor de Deus, um monte de gente querendo se passar por maduro, discutindo coisas que não foram nem... esqueci a palavra, que não foram definidas por milênios de teologia, e o cara quer pagar de sabição, esse é o certo. Meu filho, tem um monte de gente aí que está discutindo até hoje na academia, não chegaram à conclusão. Qual que é o certo sobre escatologia? Jesus vai voltar, prepare-se, acabou. O que tem além disso é especulação. Prepare-se. Ah, mas eu não vou passar pela grande tribulação. Coitado, prepare, porque se você passar... esteja pronto. E não vem dar de fujão, não. Vai dizer, não, eu vou fugir para uma cidade, eu vou ir para um monte. Covarde! Você tem que estar aqui pregando o evangelho e ter a coragem de morrer por Jesus. Não faça isso. Para com essa bobeira. Primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E depois as outras coisas não serão acrescentadas. Já estou vendo um monte de cara fugindo para o mato, com medo do fim dos tempos. Para com isso.
Não é de Deus isso não. Se é para a gente passar por tribulação, nós vamos passar por tribulação. Que vergonha! Que vergonha chegar no céu e ver um monte de gente que morreu por Jesus e você fugindo. É uma vergonha, é imaturidade. Que vergonha é ver os discípulos tendo a cabeça arrancada. Que vergonha é ver gente na igreja primitiva que tinha os seus filhos arrancados dos seus braços e dados para leões, jogados nas arenas, gente virando tocha humana na beira da estrada e a gente querendo fazer bunker. É uma vergonha a igreja de hoje. É uma vergonha. É imaturo, é igual criança. Eu vou me proteger, vai se proteger nada. Fica aqui para pregar, para acolher, para ver quem se arrepender, para a igreja ajudar quem se arrepender, mesmo nos tempos de tribulação. Porque a igreja nunca fugiu da tribulação. E o que me entristece, a maioria que vem com esses papos são conservadores. Ah, eu sou conservador, sou corajoso, covarde, está fugindo do reino de Deus. Não adianta votar em A ou B. O coração humano permanece imaturo e covarde e medroso. Eu não quero ver a igreja fruto fugindo pro meio do mato num negócio não. E se fugir, eu vou pedir para Deus mandar um cometa certinho, né? Pum! É. Desculpa aí o desabafo aí. É. Tomara que fuja pro lugar onde tem um vulcão lá inativo ali, ó. Ó, nem vem esse aí, o seu Nelson. Esse aí. Mas, gente, continuando. Desculpa o desabafo, mas é necessário eles dar uma chegada na correia aqui. Pra gente. Vocês não são assim não, né, gente? Em nome de Jesus, amém? Amém. Amém. Vocês conhecerem alguém que é, dá puxão de orelha ali. Nós vamos seguir. Como que a gente pode encontrar pessoas maduras na fé? Vou pedir aí para a Larissa aí colocar lá no computador. Gálatas 5:22. Olha como que a gente identifica um cristão maduro. Gálatas 5:22. Vamos ler junto. Coloca aí, Larissa. Menina é rápida. Muito obrigado. Top. Mas o Espírito produz este fruto. Mas o Espírito produz, repita comigo, mas o Espírito produz este fruto. É a mexeriquinha do fruto, tá, gente? Todo mundo acha que o fruto é uma laranja, estão errados, é uma mexerica. E é com base nesse versículo, ó. Amor, repita comigo, amor. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Pessoas maduras, espiritualmente falando, produzem o fruto do Espírito Santo. São bondosas, são controladas, são mansas, são humildes, são alegres, são amáveis, produzem paz. Amém? Amém? São as pessoas maduras. E é isso que a nossa igreja precisa ser. Maduro. Eu sei que muitos de nós estamos num processo de amadurecimento. Todos nós precisamos amadurecer. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de juntos amadurecermos. Por isso eu falo para vocês. A gente percebeu aqui a igreja de Corinto escolhendo líderes segundo a carne. Se eles escolheram líderes nos tempos de hoje, em que há templos, né? Porque naquela época na cidade de Corinto não existia um templo específico, eles se reuniam nas casas, mas se existia templo, com certeza eles iam escolher o templo conforme a natureza humana. Eles iam escolher o louvor conforme a natureza humana. Eles iam olhar uma série de coisas. Eu já vi muito cara assim. Ou vão lá na igreja, aí o cara, tem gatinha? Olha. Mas a gente já parte do pressuposto que o cara, ele é imaturo.
Aí você pode falar, tem um monte de varoa lá, irmão. Você vai ver o tanto que é fácil. As varoas aqui é tudo madura. Para conseguir, meu filho. Ali, ó. Pai de uma lá. Chega até com uma garrucha, né? O outro chega com facão. Ué. Essa aqui vai crescer, mas eu não duvido nada que já está fazendo o curso. E esse aí é o varão que daqui a pouco vai dominar a parada. Mas, brincadeiras à parte, gente, as pessoas escolhem a sua comunhão com a igreja com base na natureza humana. E não escolhem com base naquilo que a palavra de Deus nos manda. E aí a gente vê nascer algumas aberrações, coisas que eu chamo de aberrações. Por exemplo, igrejas que só tem um tipo de público. A igreja que só tem jovem, ou igreja que só tem conservador, ou igreja que só tem isso ou aquilo. Não, está errado. Toda unanimidade é tola. Toda unanimidade é tola. Está errado. Uma igreja que só tem jovem dificilmente vai chegar a um nível de maturidade. Porque é necessário que a gente conviva com pessoas que já passaram por certos problemas. Eu posso até entender na teoria, mas eu ainda não tenho filho. Como que eu posso falar na prática o que é ter filho? Eu posso falar com facilidade, não, a palavra de Deus manda você fazer isso e tal, aquilo. Eu posso até falar no meu coração, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Mas eu não tenho a experiência. Eu não sei como é que vai ser meu filho, porque eu nunca passei por isso. Muitos jovens ainda têm aquela ilusão de que a carreira vai ser algo tranquilo, perfeito, vai acontecer naturalmente, vai fluir, meu chefe vai ser top. Meu dia a dia vai ser top. Chega na hora H, meu filho, o que acontece? Você vê que nada é do jeito que você pensava. Mas quando a gente convive com pessoas mais velhas, elas nos ensinam a lidar com os momentos difíceis, porque eles já passaram por isso. Eles nos ajudam a entender melhor as Escrituras, porque eles já passaram por isso. E a nossa sociedade hoje é muito arrogante, porque tem muita informação na internet. E acha que toda essa informação concentrada, ela é suficiente para fazer com que a pessoa seja conhecedora de tudo. Mas eu vou falar para vocês, não é não. Não é não. Não adianta a gente ter tanto conhecimento e não ter método para aplicar. Não adianta a gente ter tanto conhecimento e não pegar esse conhecimento e saber como usá-lo e interpretá-lo da maneira correta. Por isso que eu incentivo a fazerem faculdade. A gente aprende na faculdade um negocinho muito legal que se chama método científico. É uma coisa chata. Pensa numa coisa chata. Quem já passou pelo método científico na vida aí? É chato para burro, gente. Mas coloca à prova os seus pensamentos, para que você saiba aplicar aquilo que você aprende. Para que você saiba diferenciar e interpretar diversas formas de informações, porque senão daqui uns dias a gente fica assim, tal cara falou tal coisa e é verdade. Aí passa um dia o mesmo cara, por isso que a gente cai no tal do quem fala, né? Aí o mesmo cara muda de ideia. Não, agora ele falou tal coisa e é verdade. Contradisse completamente o que ele falou que era. Não, mas agora, tá vendo que o cara falou? Sensacional! Né? Tem um monte de igrejas aí, todo mundo sabe, de doutrina, que antigamente não podia usar calça. Começou a perder membro. Aí começaram a poder usar. Não, agora pode usar calça. Porque Deus revelou ao ungido do Senhor que pode usar calça. Aí todo mundo usa calça. Todo mundo enrustido. Entrava até no Shopee, ficava olhando lá. Nossa, que sonho, eu queria ter essa calça. Aquelas mulheres com aquelas saias lindas. Eu queria tanto ter essa calça. Mas eu não posso usar por amor ao Senhor. Aí baixa o decreto, agora eu posso. Glória a Deus. Não pode usar barba. Agora pode.
não pode usar tatuagem. Aí os crentes aparecem, os mais tatuados, tatua até a parte branca do olho agora. E ainda fala, se você não tatuar, você não consegue conversar com aqueles que não são de Jesus. Eu falei, uai, cara, tem alguma tatuagem que fala assim, eu tô aberto a conversar, né? Agenda aberta, assim, Uai, o que tem no teu? Porque a gente fica refém dos modismos, porque a gente não aprendeu a pensar. E a marca da maturidade é a capacidade de pensar e resolver os problemas. Não ser refém de quem fala, mas ser uma pessoa que tem a capacidade de julgar o que fala. Amém? Por isso que as pessoas da igreja de Corinto eram tão imaturas. Eu me alegro muito ao ver a nossa igreja com um público tão diverso. Jovens, velhos, crianças, todos seguindo o mesmo propósito de servirmos juntos ao Senhor e de investirmos em missões. Essa é a visão da nossa igreja. Todos nós estamos juntos nisso. Quanto mais crescermos, mais forte nos tornaremos dentro dessa visão. E para finalizar, dá um pulo, joga lá para Tessalonicenses, que agora a gente vai ver uma igreja madura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2. Qual é, meu irmão? Vamos lá. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e de nosso Senhor. Com isso tornaram-se exemplos para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia. Pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Senhor vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Amém? Amém? Então, pessoal, a gente tem aqui um texto que mostra a realidade de uma igreja madura. É uma igreja que só pelo exemplo que eles seguiam eram mencionados por toda parte, porque serviam ao Senhor, porque abandonaram os seus ídolos, porque era uma igreja generosa, era uma igreja que contribuía, era uma igreja que servia, era uma igreja que acolhia, era uma igreja que vivia em amor, era uma igreja cheia do Espírito Santo. E qual que é a maior manifestação do Espírito Santo no meio dessa igreja? Eles creram. A igreja de Corinto era uma igreja fluente nos dons, tanto que o primeiro versículo que eu li, ele está num capítulo entre
o 12 e o 14, que eram versículos, que eram capítulos que falam bastante a respeito de dons espirituais. Quem quiser conferir, pode conferir. 1 aos Coríntios capítulo 12, 1 aos Coríntios capítulo 14, falam a respeito de dons, mas os dons não eram usados com amor. Era como se Paulo estivesse falando assim: existem tais e tais e tais dons. Faça o dom dessa forma, use o dom dessa forma, use o dom dessa forma. Parênteses. Mas sem amor, não vale nada. Sem amor, é igual uma criança. Sem amor, você vê só sombra. Então, quando eu era menino, eu falava, pensava, raciocinava, vivia como menino. Mas agora que eu sou adulto, eu vejo as coisas como um homem. Capítulo 14, segue os dons, dando instruções a respeito disso. Então, fluidez de dom não é sinal de maturidade. Sinal de maturidade é quando as pessoas creem na mensagem que é pregada, creem na palavra de Deus. Isso é que mostra que a igreja está madura. E mostra através das suas obras e das suas ações. Muitas vezes tem muita gente que se acha imaturo na fé, mas é mais maduro do que muitos, porque flui em amor, porque flui em graça, porque flui em generosidade, porque flui em respeito, porque flui em bondade. E tem muita gente que se acha maduro, que bate no chão, gira o reteté e fala em línguas e dá profecias, mas é imaturo. Eu vou ser sincero para vocês, irmãos. Infelizmente, eu já vi mais gente assim, que era pastor, que entregava a profecia e que fazia todas essas coisas, se desviando e se apostatando da fé, do que gente quietinha, madura, que ficava no seu canto, agindo em favor do evangelho, sem levantar o holofote para ninguém. Pessoas que caladinho iam lá, depositavam, levam comida para os pobres, ajudam as viúvas, discipulam, estão lá sem aparecer para ninguém, fazendo a obra do Senhor. E às vezes tem gente que na arrogância fala: esse cara aí, ele nem fala uma palavra em línguas, ele no culto fica quieto, sei lá, parece frio. Não. A maturidade dele está muito elevada, porque a obra que o Senhor espera é essa, de nós. Amém? E a igreja de Tessalônica, ela era extremamente exemplar nesse sentido. Olha o que Paulo diz lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 8. Não precisa abrir não, mas aqui ele está falando sobre a igreja de Tessalônica, aos corintianos. E a gente acha que eles amadureceram talvez com a carta que Paulo mandou, sentando o sarrafo neles. Amadureceram nada. Ele teve que escrever outras cartas. E olha só o que ele falou na segunda carta, que no caso seria mais ou menos a quarta carta que ele já tinha escrito aos irmãos em Corinto. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia era aquela região que tinha Tessalônica, Bereia e aquelas cidades. Eles têm sido provados com muitas aflições. Eles fugiram das aflições? Não fugiram, né? Mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta do povo santo. E fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Então, a gente vê a maturidade de Paulo, ele tendo que usar o exemplo das igrejas na Macedônia, em Tessalônica, nessas cidades, Bereia, para mostrar à igreja de Corinto o que Deus espera deles. O que Deus espera de nós é isso, que sejamos maduros, que não fujamos das aflições, que a gente encare-as de frente com alegria e com maturidade, e que a gente seja tão generoso que a gente dê até mais
do que a gente pode dar. E quando Paulo fala isso, ele fala até de uma forma meio poética. É poético. Você dá mais do que você pode dar, às vezes você não tem. Mas você pensa, o que Paulo está querendo dizer? Você pensa que tem só dinheiro, mas você pode dar acolhimento. Você pensa que tem só acolhimento, mas você pode dar conhecimento. Você pensa que tem só misericórdia, mas às vezes você pode servir com liderança. Deus, Ele abre as portas, escancara, para que a gente, no meio das aflições, das dificuldades, consigamos exercer a obra dEle com sabedoria e com maturidade. Então a mensagem que eu tenho para nós, para a nossa igreja, para esse tempo que vamos viver, é que nós busquemos amadurecer na fé cada vez mais. Nessa direção de sermos fortes, de sermos maduros, de resistirmos às aflições, de aguentarmos o rojão por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que vai vir tempos difíceis para a gente. Eu não estou aqui para iludir ninguém. Não, agora você vai viver só tempo fácil. Não. Em muitos momentos vamos viver tempos difíceis. Vamos ter aflições, vamos ter dificuldades e lutas. Mas que nós sirvamos ao Senhor com alegria, com maturidade, com fé. Que a gente permaneça, que a gente venha e participe das atividades do reino com a igreja, servindo aos irmãos com alegria. O culto é uma igreja tão levinha, gente. A gente vem aqui tão pouco, uma vez por semana, e olhe lá. Então vamos participar de tudo. Vamos ajudar ao povo de Deus e a todos que estão aqui a desenvolverem o trabalho na fé, porque depende de cada um de nós. Depende da nossa maturidade. E eu falo isso para vocês, porque eu creio que vai vir pessoas, vão entrar pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E nós vamos precisar discipular. Eu e o João não damos conta de fazer tudo sozinho. A gente é pastor, mas cada um de vocês aqui. Paulo citou o pastor de Tessalônica aqui? Ele citou? Ele citou quem? Os irmãos. Quem pregava? Os irmãos. Quem eram os generosos? Os irmãos. Quem acolhia? Os irmãos. Obviamente que eles tinham liderança, mas eles eram tão fortes na fé que eles rendiam tudo isso e conseguiam fazer tudo isso. Então, abram os seus corações. Na próxima semana a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. E eu peço que vocês reflitam nessa palavra durante essa semana. Vocês pensem direitinho, pensem em como vocês podem servir no reino de Deus. Pensa naquilo que você pode melhorar. Pensa nos pontos que você pode amadurecer. E se você precisar de ajuda, nós estamos aqui. Tem pessoas que conhecem a palavra, que conhecem as Escrituras, que podem te ajudar nesse processo de amadurecimento e discipulado. Amém? Nós estamos aqui para juntamente crescermos na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Dá uma espreguiçada aí. Cuidado para não dar estiramento. Outro dia eu fui espreguiçar, me deu um estiramento, rapaz. Dá para ver que eu tô top, né? Não, na pelada só. Fui dar uma cabeçada e machuquei meu braço. Parou de doer. Mas eu saí até assim, ai, tô aguentando. Eu tenho esse trem. Outro dia eu espirrei e desloquei o ombro. Já aconteceram as coisas desse nível comigo. Tudo travado aqui, ó. Todo encurtado. Não aguento chegar nem na metade do joelho quando eu agacho assim. Misericórdia. Amor. A gente precisa fazer uns alongamentos, né? Não, 9 andares não é de Deus não, pai. Ainda não. Vamos orar, pessoal? Senhor Jesus, repita comigo. Senhor Jesus, me entregar a Ti, Senhor. Santo Espírito de Deus, instrua-me de que eu me torne cada vez mais maduro, cada vez mais sábio, cada vez mais entendedor da Tua palavra. Flua em mim, Santo Espírito, o Teu fruto
que eu possa transbordar no suco do fruto do Espírito, alimentar pessoas com a sua graça. Senhor Jesus, alcance os pecadores. Santo Espírito, convença os pecadores. Senhor Deus, usa-nos para que nós possamos discipular com amor, com maturidade e com fervor. Espírito Santo, ajuda-nos a termos mais ânimo, mais disposição e a priorizarmos estar aqui na tua casa para aprender mais, para evoluir, para tornarmos mais maduros. Em nome de Jesus. Senhor, ajuda-me, porque para tudo eu preciso de Ti. Eu sou dependente do Senhor em todas as áreas da minha vida. Sem Ti, eu não consigo. Por isso, Senhor, vá comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, dá um glória a Deus, glorifica a Ele. Diz: Senhor, eu me comprometo, eu quero estar no teu caminho, Senhor. Diga isso para Ele: eu me comprometo a amadurecer, eu me comprometo a servir a Ti, eu quero crescer, Senhor. Oh, Senhor, ajuda-nos, Pai. Oh, Deus, eu oro para que o Senhor abençoe esta igreja, Pai. Oh, Deus, que nós aqui não sejamos conhecidos, ó Pai, por uma bela estrutura ou por uma capacidade absurda de fazer argumentações, de sermos pessoas que têm a boa retórica. Se isso acontecer, amém, isso é bom. Mas não deixe que nós olhemos para isso. Não, oh Deus, não permita que a nossa igreja seja conhecida apenas pela natureza humana. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer com que esta igreja seja conhecida, assim como a igreja de Tessalônica foi, pelo amor, pelo acolhimento, pela generosidade, por terem largado os seus ídolos, abandonado aquilo que os prendia e se rendido ao Senhor, por aqueles que esperam e vivem, ó Pai, à tua volta, por aqueles que não fogem das aflições, por aqueles que vivem, ó Pai, encarando de frente os seus medos e vencendo-os com coragem, Pai. Ajuda-nos a sermos essa igreja, a sermos conhecidos por isso, Pai. Eu creio que essa igreja vai ser conhecida nesse bairro, eu creio que essa igreja vai ser conhecida em Belo Horizonte, em Minas, que está no país inteiro, ó Pai. Eu não sei o quanto o Senhor tem para nós, o quanto o Senhor tem para ampliar as nossas fronteiras, ó Deus. Mas o que eu creio com firmeza, que pelo menos aqui dentro, entre nós e entre nossas famílias, ó Pai, que é o mínimo que nós podemos fazer, que nós sejamos conhecidos por exemplos de maturidade e de transformação, Senhor. É isso que nós queremos. Que pelo menos com os nossos nós alcancemos e nós acolhamos com graça, com amor, com coragem, com maturidade, Pai. Faça-nos ser esses cristãos. Ó Deus, eu estou no mesmo barco, eu não sou melhor do que ninguém. Eu preciso aprender mais sobre Ti. Eu preciso amar mais o Senhor. Eu preciso ter mais maturidade. Eu estou aqui pregando como um mensageiro do Senhor, mas eu não sou mais especial do que qualquer um de nós que estamos aqui. Por isso, Senhor, eu oro e peço para que, a começar em mim, isso se espalhe para todos nós, que sejamos mais maduros, que sejamos mais amorosos, que sejamos mais corajosos, Pai. Em nome de Jesus. Ó Deus, tira de mim toda a criancice que às vezes eu tenho. Uma timidez, às vezes uma covardia, medo de chegar e de falar do Senhor. Quantas vezes eu me sinto assim? Às vezes sou tão sistemático, Pai. Às vezes eu quero tudo do meu jeito, do jeito que eu acho que tem que ser.
e perco oportunidades de falar do Senhor, ó Deus. Não deixe que eu seja mais uma criança, um menino, mas que eu seja um homem, ó Pai, maduro para conduzir esta igreja. E que cada um de nós, ó Deus, amadureçamos naquilo que nós somos criança. A maior parte de nós somos desenvolvidos em certas áreas da nossa vida. Somos maduros em certas áreas da nossa vida. Mas em muitas outras ainda somos criança. E precisamos amadurecer. E nos dê humildade para reconhecer onde estamos pecando, Pai. Nos dê humildade para reconhecer onde estamos errando. Para ver qual que é a nossa falha. Use pessoas, ó Pai, para nos mostrar que eu estou errando nisso ou naquilo. Que eu estou sendo imaturo em tal área. Ajuda-nos, Senhor, e que tudo isso seja amparado pela Tua palavra, que é viva, que é santa, que é eficaz. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude a crescer e a amadurecer na fé. Senhor, leva-nos de volta para as nossas casas em segurança, Pai. Dá-nos, Senhor, uma semana de vitória, de alegria, uma semana de amadurecimento e de crescimento na Tua presença. E que nós, ó Deus, ao estarmos em nosso lar, possamos transbordar do Teu fruto, Pai. Para que nós alimentemos pessoas que estão espiritualmente famintas, Pai. Para que nós, não através de nós, o Senhor sabe o que eu estou falando, mas através de Ti, nós somos apenas instrumentos do Senhor. Nós somos apenas galhos da videira. Ramos, ó Pai, que sem a videira secam, murcham, ficam sem vida. Mas que esses ramos, esses galhinhos, essa planta possa gerar, ó Deus, fruto que vai alimentar multidões. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Que o amor de Deus o Pai, a maravilhosa graça de Cristo Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam presentes sobre cada um de nós. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.